no livro de Neemias, capítulo número 3. Vamos ver aqui alguns versículos para a nossa meditação nessa tarde. Tarde quente, o Senhor preparou para estarmos aqui na presença dele, nesse culto tão importante, onde almas estão descendo as águas batismais. Tenho certeza que estão ali ansiosos, esperando o momento em que o Senhor vai trabalhar no meio deles. Nos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel, e junto a ele edificaram homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Iri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Rassenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Amém? Esses versículos, 3 versículos, é a nossa meditação nessa tarde. Amados, nós sabemos que o povo hebreu, o povo de Israel, por causa dos seus erros, seus pecados, suas idolatrias, Deus levou eles para o cativeiro. Deus permitiu que Nabucodonosor, em 3 etapas, entrasse em Jerusalém e levasse o povo dele cativo, por permissão do próprio Deus. E esse povo passa 70 anos no cativeiro babilônico. E depois o povo ele é libertado. Mas nem todo mundo voltou para Jerusalém. Alguns ficaram morando na Babilônia. Exemplo de Daniel, Ananias, Azarias, Misael, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas parte do povo, diz a Bíblia, que voltou para Jerusalém. E certo dia, Anani ou Ananias, diz a Bíblia, que ele está visitando o seu primo, o seu parente, com o nome de Neemias. E Neemias, preocupado com a situação da cidade de Jerusalém, ele questiona e pergunta a Anani como é que está a cidade. E ele descreve a situação da cidade, diz: olha, a cidade está destruída, a cidade foi queimada a fogo, a cidade está em ruínas, os muros estão derrubados, só há acesso, as portas foram derrubadas, a cidade está em grande destruição, o povo está em tristeza profunda, e eles não têm forças para se levantar, para reconstruir a cidade e nem os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que bate uma tristeza no coração de Neemias. Neemias naquela época tinha um cargo de suma importância. Diz a Bíblia que Neemias ele era copeiro do rei. E como copeiro do rei, era um cargo privilegiado, porém perigoso, porque tudo que o rei ia tomar, tudo que o rei ia ingerir, se alimentar limpo ou sólido, tinha que passar primeiro pela boca de Neemias. Neemias provava antes para ver se não tinha um veneno, alguma coisa que pudesse atingir o rei. E um dia diz a Bíblia que o rei percebe que Neemias está triste e questiona Neemias dizendo: qual o motivo da sua tristeza? E ele ora a Deus e ele conta para o rei Artaxerxes o que está acontecendo, revela a tristeza de seu coração. Ele diz: meus irmãos, meus compatriotas estão em situação difícil, a cidade está destruída, os muros estão destruídos. Essa é a causa da tristeza do meu coração. E a Bíblia diz que o rei dá permissão, dá cartas para que Neemias voltasse até Jerusalém e reconstruísse os muros de Jerusalém e reconstruísse as portas de Jerusalém. E ele vai com suas cartas. Interessante que Neemias chega e ele anda 3 dias, ele anda à noite com alguns amigos e ele não declara o que é que ele vai fazer, ele não declara para ninguém o que é que ele vai realizar, mas ele guarda isso no seu coração. E Neemias olha toda aquela ruína, toda aquela situação, e
Ele sabe que será muito difícil reconstruir os muros, mas ele está determinado. Ele sabe que os Sanbalates e Tobias vão se levantar, os opressores, os contras da obra iriam se levantar, mas Neemias não estava preocupado, porque ele estava determinado. Ele sabia que no meio da caminhada o povo iria se cansar e o povo iria desistir, mas Neemias não estava preocupado, porque Neemias estava determinado a reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Ninguém para, ninguém impede um homem ou uma mulher que está determinado a fazer alguma coisa. As dificuldades, as lutas, as barreiras, os opressores, as pedradas, as calúnias, nada o impede de concretizar o projeto de Deus no seu coração, quando ele está determinado a fazer aquilo que ele propôs no seu coração fazer. Eu estou pregando nessa tarde para homens, mulheres, jovens que são determinados por Deus. Que não importa, você sabe que vai ter luta, você sabe que vai ter dificuldade, você sabe que vai ter opressores, caluniadores, mas você não está muito preocupado com isso, porque você está determinado por Deus a realizar o propósito dele no seu coração. E os muros foram reconstruídos, os muros foram edificados. No meio da construção, o povo quis parar, o povo quis desistir, colocou fogo. Mas Neemias, como um grande líder, ele conseguiu influenciar a sua geração, aquele povo, e fazer com que eles voltassem à obra e reconstruíssem, terminassem os muros. E a Bíblia diz que as portas também foram restauradas. Foram restauradas a porta das ovelhas. A porta das ovelhas era por onde entrava os animais que seriam sacrificados, que seriam oferecidos em holocausto. Era a porta das ovelhas que foi restaurada. Isso fala de arrependimento, isso fala de sacrifício, isso fala de redenção. A porta das ovelhas fora restaurada. A Bíblia diz que a porta velha também fora restaurada. A porta da antiga Jerusalém, a porta do mundo e muitas outras portas foram restauradas. Mas eu quero fazer menção aqui nessa tarde, em rápidas palavras, sobre uma das portas apenas que foram restauradas: a porta do peixe. A Bíblia diz que a porta do peixe fora restaurada. A porta do peixe era por onde entravam os pescadores de Jerusalém. Depois de uma farta pescaria, eles adentravam por essa porta com os peixes frescos do lago, do mar da Galileia. A Bíblia do Novo Testamento, Jesus, ele faz uma promessa a Pedro dizendo o seguinte: Pedro, eu te farei pescadores de homens. O Senhor nos compara como pescadores, e o Senhor compara as almas como peixes. Então, nessa tarde, eu quero falar sobre isso, sobre restaurar a porta do peixe. Muitos de nós, nessa tarde, precisamos restaurar a porta do peixe. Nós estamos falando de almas nessa tarde, almas que estão se rendendo aos pés do Senhor, almas que estão passando pelo processo de reedificação, de redenção, de arrependimento. Amados, nos últimos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos esquecendo um pouco essa porta chamada porta do peixe. Nós estamos muito preocupados com as almas que estão morrendo, com as almas que estão se perdendo. Nós tivemos aqui ontem à tarde uma reunião muito proveitosa acerca de missões, acerca dos projetos para o ano de 2013, acerca da obra missionária. E saímos daqui na tarde de ontem motivados a trabalhar um pouco mais, a ir um pouco mais longe, um pouco mais adiante, a voar um pouco mais alto no ano de 2013, acerca das coisas concernentes à obra missionária, à obra de Deus. Amados, temos ganhado poucas almas, temos feito pouco para conquistarmos almas lá fora e trazermos para dentro da casa do Senhor. Eu quero parabenizar os pastores que estão trazendo essas almas aqui, que estão aqui nesta tarde, para se batizar. Isso aqui é fruto de trabalho, isso aqui é fruto de oração, isso aqui é fruto de dedicação. Isso aqui é sinal que a porta do peixe ainda está aberta.
É sinal que a porta do peixe ainda está funcionando. Pastor, só tem alguém aqui hoje para batizar? Não tem. E eu fiz um desafio nesta manhã na escola bíblica dominical, quando eu ministrava sobre o profeta Elias. E eu disse, irmãos, no próximo batismo, daqui a 3 meses, eu vou levar, nem se for uma alma para o batismo. O pastor Wagner estava lá. Nem que eu tenha que perder o restinho dos meus cabelos, irmãos. É um desafio que eu estou lançando aqui. Nem que eu tenha que entrar nos tempos embalados daquele bairro, eu vou entrar e vou arrancar alguma alma da mão de Satanás e eu vou restaurar a porta do peixe da minha vida. Eu preciso ganhar almas no ano de 2013. Nós precisamos ganhar mais almas no ano de 2013. Esse culto que nós estamos aqui nessa, pastor, você está pregando diferente hoje. Estou pregando diferente. O Senhor falou comigo no começo do ano, quando eu dobrava no meio da virada do ano e orava a Deus, pedindo uma direção para esse ano. E Ele disse muito forte no meu coração. Deus me confrontou de uma maneira muito forte. O interessante, pastor Adalto, que quando é um amigo que te confronta, quando é um profeta, um irmão, ou até o seu pastor, você questiona às vezes, você duvida, mas quando é o próprio Deus que te confronta, não tem outro jeito, tem que abaixar a cabeça e dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus falou comigo e disse assim, meu filho, esse ano menos barulho e mais profundidade. Esse ano menos folhagem e mais frutos. Esse ano fale menos e ouça mais. E eu ouvi a voz do Senhor. E é dessa maneira que eu vou agir nesse ano. É dessa maneira que eu vou trabalhar nesse ano. Eu tenho certeza que será um ano de bênção, que será um ano de vitória para a minha vida, porque eu tenho ouvido a voz de Deus falar muito claramente ao meu coração. Esse culto aqui é o culto que mais alegra o coração de Deus. Temos 2 cultos muito especiais, é o culto da Santa Ceia, aonde se fala de comunhão, aonde pessoas com personalidades diferentes, temperamentos diferentes, se reúnem para celebrarem a Santa Ceia do Senhor. Se assentam na mesma mesa, pessoas com problemas, com características diferentes, se assentam na mesma mesa para ceiar ao Senhor. E o culto do batismo, a Bíblia diz que quando uma alma se arrepende, há uma grande festa no céu. Nós assembleianos gostamos muito do culto quando tem batismo com o Espírito Santo. Nós gostamos quando o povo é renovado, quando o povo sai falando em língua estranha, marchando no meio da igreja. Nós somos pentecostais, gostamos muito disso. Mas muitas vezes, quando uma alma levanta a mão para aceitar
convertido é uma bênção, mas infelizmente o tempo vai se passando e o amor vai se esfriando. Para mim terminar as minhas palavras, eu costumo ser, porque o culto de batismo, irmão, é interessante, é muito lindo, tanto para eles que vão se batizar, que vão descer as águas batismais, como para nós, mas relembrarmos o nosso tempo de novos convertidos. Eu há 9 anos desci as águas batismais, e eu confesso com os irmãos que há 9 anos eu orava mais, eu buscava mais. Eu costumo ser, porque o culto de batismo, irmão, é interessante, é muito lindo, tanto para eles que vão se batizar, que vão descer as águas batismais, como para nós, mas relembrarmos o nosso tempo de novos convertidos. Eu há 9 anos desci as águas batismais, e eu confesso com os irmãos que há 9 anos eu orava mais, eu buscava mais, eu consagrava mais, eu jejuava mais, eu tinha muito mais compromisso. É claro que eu tinha mais tempo, porque eu não era casado, não tinha uma filha, eu não dirigia uma congregação, mas comparado ao tempo de hoje, eu estou devendo muito para o Senhor. E esse culto é bom para nós relembrarmos e voltarmos ao primeiro amor. Eu costumo assemelhar o novo convertido como um órgão que é transplantado. Quando um cirurgião ele transplanta um órgão nosso, sabe o que ele faz? O órgão, um dos maiores riscos, é difícil você conseguir um transplante hoje no Brasil, mas o maior risco depois é o risco da rejeição. Por quê, pastor? Porque um órgão que está acostumado a viver no corpo, de repente vai viver num corpo diferente, e ele não se adapta. O que é que o cirurgião faz? Ele coloca uma droga, ele aplica drogas no órgão, e o órgão fica meio que tonto, meio que abobado, adormecido, e ele demora um pouco para descobrir que ele está vivendo em um outro corpo. Só que quando ele acorda, quando ele desperta, ele já está um pouco acostumado com aquele corpo, e o risco de rejeição é bem menor. Quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor nos enche com a graça dele. A Bíblia diz que aonde o pecado abundou, a graça superabundou. E o novo convertido, você já percebeu que ele não vê defeito na igreja? Ele não vê defeito no pastor. Não fala mal do novo convertido, não fala mal do pastor. Novo convertido não fala mal do tesoureiro. Novo convertido ele não fala mal de ninguém. Não vê problema dentro da igreja. Novo convertido é uma bênção. Por quê? Porque está cheio da graça, está envolvido. Mas o tempo vai se passando e ele vai se esfriando. E com o tempo ele começa a ver um defeito no Espírito Santo, começa a ver um defeito na mocidade, começa a ver um defeito no pastor, começa a ver um defeito na banda, aí o hino já não está bom para ele, a mensagem não serve mais para ele, o culto começa a tornar enfadoso, daqui a pouco ele está vendo no culto só por rotina. E é por isso que o Senhor diz à igreja de Éfeso. Se você ler a carta de Paulo aos Efésios, não parece que é a mesma igreja que Jesus escreve, porque você não vai ver Paulo exortando a igreja de Éfeso, você não vai ver Paulo corrigindo a igreja de Éfeso, porque é uma igreja que teve por 3 anos ensinando, é uma igreja que teve Timóteo como pastor da igreja, uma das igrejas mais proeminentes da época. Mas lá na frente, Jesus chega para ela e diz: tem uma coisa contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Eu estava estudando uma pesquisa ontem, irmãos, e disse que na Ásia, aonde estavam 7 igrejas que foram escritas através do apóstolo João, o apóstolo do amor, hoje não existe mais 1% daquele povo que existia na época dele, que ele escreveu a carta. A igreja, as 7 igrejas hoje estão praticamente mortas. Que o Senhor venha falar melhor dentro do meu coração nessa tarde. Que os filhos, a mensagem, a hora que esses novos convertidos descerem as águas batismais aqui, tudo isso que está acontecendo aqui nesta tarde, venha trazer a mim e você uma grande reflexão da minha e da tua vida. Da onde é que nós estamos partindo, da onde é que nós queremos chegar. Se nós possamos voltar um pouquinho mais ao primeiro amor, nós possamos restaurar novamente a porta do peixe e voltarmos a ganharmos almas. O ano de 2013 deixa aqui um desafio, não só para mim, mas
você vai estar restaurando a porta do peixe. A porta do peixe. Isso aqui são peixes do Senhor nessa tarde. A rede foi lançada e ela não voltou vazia. Temos aqui peixes nessa tarde que descerão as águas do batismo. Há uma festa no inferno, há uma festa no céu e uma tristeza no inferno pelo que está acontecendo aqui nessa tarde. Alguém foi lá e pregou para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, e ele ouviu a palavra de Deus e ele deu lugar, e ele está aqui nessa tarde. Eu sei que teu coração está batendo mais forte, eu sei que você está ansioso e não vê a hora de pular dentro daquela água. Alguns, vou dizer, alguns de vocês que não são batizados pelo Espírito Santo, ao tocar naquela água, Jesus pode te batizar você nessa tarde, porque Ele está alegre, porque quando Deus está alegre, Ele derrama graça, unção, poder, Ele manifesta a presença dEle no meio da sua igreja. A igreja se alegre nessa tarde, com essas almas que estão se rendendo aos pés do Senhor. Ainda que fosse uma alma só que estivesse aqui, o céu está em festa. E se o céu está em festa, nós também estamos em festa nessa tarde. Fique com essa palavra, guarde no teu coração, restaure a porta do peixe na tua vida e voltemos a ganharmos almas para o Senhor Jesus. 2013, a nossa prioridade, almas para o reino do Senhor. E há muita gente brigando, pescando em aquário, tem muita gente brigando por causa disso, tem muitas almas se perdendo lá fora. Só essa madrugada foram aproximadamente 245 que morreram dentro de uma boate, pisoteados por causa do gás. Estavam vindo de casa agora, estavam passando uma reportagem. Já chegou ao número de 245 pessoas que morreram só numa noite. Mas enquanto o diabo estava operando lá, Deus estava trabalhando porque novas almas estarão morrendo para o mundo nessa tarde, mas ressuscitando com Cristo Jesus para uma nova vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Agora é a pessoa que toda a oportunidade em nome de Jesus. Atenção, 3638-0735 ou 8212-9857. O pastor ou líder religioso que deseja ter seu culto ou palestra gravados com qualidade em DVD pode procurar a Cani Produções Audiovisuais. 3638-0735 ou 8212-9857. Filmagens de pregações, cultos evangélicos, casamentos, aniversários e eventos sociais. 30 anos de experiência no mercado de gravação profissional. Anote os telefones: 3638-0735 e 8212-9857. Fale com o Valdir Guerreiro. Cani Produções Audiovisuais. 3638-0735 ou 8212-9857. Ribeirão Preto.